Vamos lá então, lei das estatais. É um item extraordinariamente sensitivo. Depois de todas as roubalheiras que nós vimos pela Lava Jato, a lei das estatais se destinava a proteger estatais de exatamente disso, de loteamento político. O senhor é a favor ou o senhor é contra a flexibilização da lei das estatais? Olha, primeiro que eu acredito, antes de tudo, que o compliance interno das empresas é que precisa ser fortalecido em primeiro lugar. Você me perguntar qual é a providência mais importante, porque os diretores da Petrobras que roubaram a empresa, né, todos eles passariam pelo critério da lei das estatais. Os 4 ou 5 que foram envolvidos em caso de corrupção. Ou seja, a lei das estatais atual não teria impedido eles de assumirem a diretoria da Petrobras, porque eram funcionários com 30 anos de carreira, 20 anos de carreira. Então, o compliance interno, né, ele é muito importante. Eu estou falando isso porque eu criei na Controladoria Geral do município aqui em São Paulo, que desbaratou 5 quadrilhas em 1 ano e meio. Recuperou mais de R$500 bilhão para o município de São Paulo. Então, o compliance é que é importante. Você tem que ter... E essas auditorias nem sempre funcionam adequadamente. Você precisa de uma institucionalidade interna muito rígida. Segundo lugar, é possível aperfeiçoar a lei das estatais? Eu penso que pode ser que sim. Eu não estou acompanhando a tramitação no Congresso, porque a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança, uma mexida ali. Posso até estudar o assunto e você chamado, se a lei for aprovada, você chamado a opinar se veta, se não veta. Mas você pode aperfeiçoar. Tem algumas coisas, por exemplo, uma pessoa que está há muitos anos sem cargo público. Disputou uma eleição, perdeu, foi para a iniciativa privada, aí resolveu disputar uma eleição 4 anos atrás. Bom, ela não pode... e perdeu a eleição. Então ela está há muitos anos fora da política. A pessoa não poder assumir um cargo de direção se ela for competente da área. Qual é o problema? Então tem algumas questões ali que tanto é verdade que a própria lei foi judicializada e o próprio Tribunal de Contas... Quer ver uma coisa? O presidente da Petrobras, né, que disputou a eleição, ele assumiu o cargo. Foi feita uma consulta e a pessoa falou, não, apesar da lei dizer isso, nós entendemos que ela quer dizer uma coisa menos... Entendeu, William? Mas Ela não foi muito bem redigida, né? Então ela pode ser aperfeiçoada para não ficar uma coisa também que trave a nomeação de uma pessoa importante. Então, mas né? Deixa eu só fazer uma ponderação, ministro. O senhor disse, os diretores... O próprio Aloysio Mercadante estava dizendo, não, ele não pode assumir o BNDES porque coordenou a campanha do Lula. Mas peraí, o cara... Há quantos anos o Aloysio não tem um cargo público? Aí porque ele coordenou pela Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação que tem o propósito de fazer plano de governo. Porque ele fez um plano de governo no candidato, ele não pode assumir o BNDES. Isso aí circulou na imprensa. Mas deixa eu só fazer umas ponderações, ministro. O senhor disse, os diretores da Petrobras seriam aprovados pela lei estatais porque eram funcionários de governo, funcionários de carreira da empresa. Verdade, porque os políticos é que chegavam nesses diretores. É célebre a frase do José Janene, na época, né, que era líder do PP, se não me engano, que disse publicamente, eu quero a diretoria que fura poço. Então, assim, os partidos estavam por trás... Severino Cavalcante. Severino Cavalcante, obrigada. E é isso que tem... Os políticos estavam por trás desses diretores, mas a lei das estatais serviu, sim, para você limpar muitas estatais. A Eletrobras é um exemplo claríssimo disso. Ele me perguntou se é possível algum aperfeiçoamento. Então, aí que eu queria colocar o meu ponto. Como ela foi redigida de uma maneira assodada... Você pode falar, não... O problema é o loteamento político das estatais. Então, mas aí que eu queria colocar o meu ponto, porque ela ajudou, por exemplo, na limpeza da Eletrobras e de várias outras estatais na redução do loteamento político. Mas o que passou na Câmara não é exatamente um aperfeiçoamento. Você tinha uma quarentena de 36 meses que passou para 30 dias. E é isso que a gente queria saber. O senhor é a favor desse tipo de flexibilização? Não, de uma flexibilização ampla, geral e restrita, não. Mas eu sou a favor de deixar claro que essas figuras que foram nomeadas com o consentimento, né, depois de uma consulta ao Tribunal de Contas, não paire dúvidas de que elas possam assumir. Você deixar mais claro qual é o tamanho da rigidez.
Porque realmente começou a ficar tudo tão nebuloso que todo mundo ficou com medo de assumir uma empresa, mesmo estando longe do poder público, mesmo não tendo participado diretamente de uma eleição. E aí ficou muito nebuloso. E eu acho ruim isso. Você começa a ficar muito restritivo, é muito ruim. Agora, com uma coisa bem feita, você pode exigir a quarentena que for. Ministro, acho que o ponto que está em discussão é o seguinte, e tem uma enorme preocupação do público em relação a esse aspecto. Nós estamos vendo de novo partidos políticos disputando diretorias da Petrobras. A experiência que tivemos muito recente com isso foi catastrófica. Nós vamos viver isso de novo? Não vejo isso na diretoria da Petrobras. No Conselho de Administração está claro, né, ministro? A gente tem uma disputa entre o PSD e o PT. Conselho de Administração, nós colocamos no Conselho de Administração... ali. Da época do presidente Lula, o Conselho de Administração da Petrobras era dos mais notáveis que a gente podia imaginar. Pega as figuras lá. Os mais notáveis nomes do mundo empresarial eram do Conselho de Administração da Petrobras. Agora, a operação, por isso que eu falo do compliance, que a operação é muito importante. Agora, a quarentena é importante para entrar e para sair. Assim como o diretor do Banco Central também tem que... Não sei se a quarentena é suficiente no Banco Central. Ela, às vezes, me parece pouco suficiente. Então, tem várias regras que precisavam ser revistas, né, na nossa legislação. E o senhor disse que o senhor deve entrar nesse debate para decidir se veta ou não, caso o Congresso aprove. Porque não é iniciativa do Executivo. Então, mas está sendo feita uma discussão no Executivo, na Casa Civil e na AGU. Por que a Fazenda não está envolvida? Porque a Casa Civil é que foi designada pelo presidente da República para negociar com o Congresso os termos disso. Mas para formular o projeto, a Fazenda não deveria participar? A PGFN participa. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional participa. E teve uma recomendação ignorada no STF quando o presidente Lula foi formular o voto dele. Ele não seguiu a recomendação da PGFN, que era pela constitucionalidade da lei. E pode arguir, e de certa maneira, os próprios órgãos de controle estão admitindo, por interpretação conforme, que a letra da lei não é exatamente aquela que... Mas a PGFN é subordinada ao senhor, ministro, e ela acha que a letra da lei... Ela acha que a lei é constitucional. É um parecer do ano passado. Ministro, foi chamado agora, foi pedido agora pelo ministro Ricardo Lewandowski. Foi pedido agora, mas o parecer não é desse ano, entendeu? E mesmo que fosse, não teria problema, porque a PGFN tem que ter uma certa autonomia jurídica para dizer o que pensa da lei. Quer dizer, mesmo que, não é desse governo, mas mesmo que fosse, eu teria levado ao conhecimento da AGU.